Antes do sol nascer, Abraão coloca pão e água nas costas de Agar e aponta para o deserto sem dizer uma palavra. Ismael, seu primogênito, caminha em silêncio, sem saber que aquele seria seu último olhar para o pai. A água acaba, a esperança morre, e a mãe lança o filho debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Mas naquele exato momento, o céu se inclina, Deus ouve o choro e revela que o poço sempre esteve ali. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. Abraão acorda antes do sol nascer. Pega pão. Enche um odre de água. Coloca tudo nos ombros de Agar, a mesma mulher que ele conhece há mais de 15 anos, a mãe do seu primogênito. Ao lado dela, um adolescente de aproximadamente 17 anos observa o pai em silêncio. Ismael não sabe que está vendo Abraão pela última vez. E Abraão não consegue olhar nos olhos do filho enquanto aponta para o deserto de Berseba. O texto de Gênesis 21 é cirúrgico na descrição. Não registra abraço. Não registra bênção. Não registra uma única palavra de Abraão para o filho que criou desde o nascimento. Apenas isso. Ele se levantou de madrugada, preparou provisões mínimas, colocou nas costas da mãe e mandou os dois embora. O homem que havia negociado com Deus para tentar salvar Sodoma, descendo de 50 justos para 45, depois 40, 30, 20, até chegar a 10, não negocia uma única vez pelo próprio filho. Silêncio absoluto. Para entender o peso dessa cena, você precisa voltar quase 2 décadas. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, obedecendo a uma ordem divina que prometia descendência numerosa, como as estrelas do céu. 10 anos se passaram em Canaã. Nenhum filho. Sara, sua esposa, já havia ultrapassado os 80 anos. O corpo não respondia mais. A promessa parecia biologicamente impossível. Foi então que Sara tomou uma decisão comum para a época, mas devastadora para todos os envolvidos. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, como uma espécie de barriga de aluguel da antiguidade. O Código de Hammurabi, que regia costumes daquele período, previa exatamente esse arranjo. Uma esposa estéril podia dar sua escrava ao marido, e o filho nascido seria legalmente considerado herdeiro do casal. Abraão aceitou. Agar concebeu, e o inferno doméstico começou. Gênesis 16 descreve a mudança. Quando Agar percebeu que estava grávida, passou a olhar Sara com desprezo. A escrava que carregava o herdeiro agora se sentia superior à senhora estéril. Sara, ferida no orgulho e no coração, reagiu com violência. Afligiu Agar com tanta intensidade que a egípcia fugiu para o deserto, grávida, sozinha, preferindo arriscar a morte a continuar naquela casa. Foi ali, perto de uma fonte no caminho de Sur, que algo extraordinário aconteceu. Um anjo encontrou Agar no deserto, não um servo humano de Abraão enviado para buscá-la, um mensageiro celestial. E a primeira coisa que esse anjo fez foi chamá-la pelo nome e pela condição. Agar, serva de Sarai. Ele sabia quem ela era, sabia de onde vinha, sabia o que havia sofrido. A ordem foi difícil, volte e sujeite-se à sua senhora. Mas junto com a ordem veio uma promessa que nenhuma escrava do mundo antigo jamais havia recebido. O anjo disse que a descendência de Agar seria tão numerosa que não poderia ser contada. Disse que ela teria um filho e deveria chamá-lo de Ismael, que significa Deus ouve. Disse que Deus havia ouvido a sua aflição. Uma escrava fugitiva, grávida, abandonada no deserto, recebeu uma promessa de dimensões nacionais diretamente do céu. Agar voltou. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Durante 13 anos inteiros, ele foi o único filho, o primogênito, o herdeiro, o menino que Abraão ensinou a montar camelos, a cuidar de rebanhos, a reconhecer estrelas no céu noturno. 13 anos de convivência diária. 13 anos de um pai envelhecido investindo tudo o que sabia no único filho que tinha. 13 anos construindo memórias, vínculo, amor. 13 anos. Então Deus apareceu novamente. Abraão já tinha 99 anos.
o corpo curvado, pelo peso de quase um século de vida. E a mensagem foi clara. Sara, sua esposa, teria um filho. Não Agar, Sara. A promessa original seria cumprida através dela. O nome do menino seria Isaque. E a aliança eterna, a aliança que definiria o povo de Deus, passaria por Isaque, não por Ismael. A reação de Abraão é registrada em Gênesis 17. Ele caiu sobre o rosto e riu. Depois disse a Deus, em voz alta, Oxalá viva Ismael diante de ti. Traduzindo, Deus, eu já tenho um filho. Eu amo esse menino. Deixa a promessa passar por ele, por favor. A resposta divina foi dupla. Sim, a aliança passaria por Isaque, que nasceria dali a 1 ano. Mas não, Ismael não seria esquecido. Deus prometeu abençoá-lo, fazê-lo frutificar, multiplicá-lo extraordinariamente. 12 príncipes nasceriam dele. Uma grande nação seria formada a partir do seu sangue. 2 promessas. 2 filhos. 2 nações. Isaque nasceu quando Abraão completou 100 anos. Sara tinha 90. O milagre biológico que parecia impossível se materializou em um bebê chorando na tenda de uma mulher que já era bisavó pela idade. O riso de incredulidade que Sara havia dado quando ouviu a promessa se transformou no riso de alegria que deu nome ao menino. Isaque significa ele ri, mas enquanto uma mãe ria, outra observava em silêncio. Agar viu seu filho perder a posição de herdeiro único. Ismael, que durante 13 anos fora o centro das atenções de Abraão, agora dividia espaço com um recém-nascido, que todos tratavam como milagre. O adolescente de aproximadamente 15 anos assistiu ao pai correr para o berço do irmão enquanto ele ficava para trás. Assistiu às celebrações que nunca haviam sido feitas para ele. Assistiu à alegria que parecia excluí-lo. Passou-se mais tempo. Isaque foi desmamado, o que, na cultura antiga, acontecia por volta dos 2 ou 3 anos de idade. Abraão fez uma grande festa para celebrar esse marco. Todos estavam presentes. E foi nesse dia que tudo desmoronou. Gênesis 21, versículo 9, registra que Sara viu o filho de Agar zombando. A palavra hebraica usada é ambígua. Pode significar rindo, brincando, ou zombando de forma hostil. Alguns estudiosos sugerem que Ismael, agora com cerca de 17 anos, estava imitando de forma debochada o pequeno Isaque. Outros interpretam como uma brincadeira normal de irmão mais velho. O texto não esclarece. O que Sara sentiu, porém, está claro. Ela foi até Abraão com uma exigência brutal. Expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Não o filho de Agar. Não Ismael, o filho dessa escrava. Sara se recusou a pronunciar o nome do menino. Desumanizou-o com as palavras antes de expulsá-lo com as mãos. O texto diz que essas palavras foram muito penosas aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Não por causa de Agar, por causa do filho. Abraão amava aquele adolescente. Havia passado 17 anos criando-o. E agora a esposa exigia que ele mandasse embora seu primogênito para o deserto, com nada além de pão e água. Abraão não dormiu naquela noite. E foi durante a escuridão que Deus falou. A mensagem foi direta. Faça tudo o que Sara disser. Não porque Sara esteja certa. Não porque Ismael mereça. Mas porque a descendência prometida seria chamada em Isaque. E porque Deus pessoalmente cuidaria do filho de Agar. Do filho da escrava também farei uma nação, porque ele é tua descendência. Você consegue imaginar o que Abraão sentiu naquele momento? Deus estava pedindo que ele confiasse de forma absoluta, que entregasse o filho sem garantia visível, que acreditasse que o mesmo Deus que apareceu para Agar no deserto anos atrás apareceria novamente. Era uma prévia do que viria depois, no Monte Moriá, com Isaque. Mas isso Abraão ainda não sabia. Então veio a madrugada. Abraão se levantou de manhã cedo, tomou pão e um odre de água. O odre de couro de cabra típico da época carregava entre 10 e 20 litros, o suficiente para um dia, talvez 2 no máximo,
sob o sol do deserto do Neguev. Colocou tudo nos ombros de Agar, entregou o menino e despediu-os. O verbo hebraico usado para despedir é o mesmo usado quando alguém manda embora definitivamente. Não é uma viagem temporária, é um envio sem retorno. Abraão estava cortando o vínculo físico com o filho para sempre. E fez isso em silêncio, sem discurso de despedida, sem bênção final, sem explicação para o adolescente que provavelmente não entendia por que o pai o estava abandonando. Agar caminhou, errou pelo deserto de Berseba. A palavra hebraica para errar sugere que ela não tinha direção certa, estava perdida, vagando. O sol do Neguev no verão ultrapassa facilmente 40 graus. A evaporação de água de um corpo, humano em esforço nessas condições, chega a 1 litro por hora. O odre que Abraão forneceu não tinha chance de durar. A água acabou. O texto não diz quanto tempo levou. Talvez 1 dia, talvez 2. Mas chegou o momento em que Agar olhou para o odre, virou-o de cabeça para baixo, e nenhuma gota caiu. Olhou para o filho de 17 anos, que provavelmente estava fraco demais para continuar andando, e tomou uma decisão que revela o tamanho do desespero. Ela colocou o menino debaixo de um arbusto. A palavra hebraica sugere que Agar literalmente jogou ou lançou Ismael ali. Não foi um gesto delicado. Foi o movimento de uma mãe que não tem mais forças para carregar, para arrastar, para manter de pé. Ela depositou o adolescente na sombra escassa de um arbusto do deserto e se afastou. A distância que Agar caminhou é específica no texto, o alcance de um tiro de arco. Na época, um arqueiro habilidoso conseguia lançar uma flecha a aproximadamente 150 a 200 metros. Agar colocou esse espaço entre ela e o filho, perto o suficiente para ver o que aconteceria, longe o suficiente para não ouvir os últimos suspiros. Então ela disse em voz alta para ninguém: "Que eu não veja morrer o menino." Sentou-se, levantou a voz e chorou. O texto de Gênesis registra o choro de Agar, mas o versículo seguinte muda o foco de forma surpreendente. Diz que Deus ouviu a voz do menino, não de Agar, do menino. Ismael, jogado debaixo do arbusto, à beira da morte por desidratação, também estava chorando, ou gemendo, ou talvez orando. O texto não especifica o que saía da boca dele, só diz que Deus ouviu. Aquele nome dado 17 anos antes no deserto de Sur agora fazia sentido, completo. Ismael. Deus ouve. E Deus estava ouvindo exatamente naquele momento. Um anjo chamou do céu, chamou Agar pelo nome e fez uma pergunta que não era pergunta, era declaração de cuidado. "Que tens, Agar?" Deus sabia o que ela tinha. Sabia da sede, do desespero, da certeza de morte. Mas queria que ela soubesse que ele estava vendo. A ordem foi dupla. Primeiro, levanta-te. Segundo, ergue o menino e pega-o pela mão. O Deus que ouviu o choro agora mandava a mãe levantar o filho. Não enviou chuva. Não fez maná cair, não mandou corvos com comida. Mandou Agar agir, levantar, buscar, segurar. E então Deus abriu os olhos dela. O texto não diz que Deus criou um poço. Diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. O poço já estava lá. A salvação estava a metros de distância o tempo todo. Mas Agar, cegada pelo desespero, pelo cansaço, pela certeza da morte, não conseguia enxergar. Deus não mudou a paisagem. Mudou a visão dela. Ela foi. Encheu o odre. Deu de beber ao menino. 7 palavras em português. Menos de 3 segundos para ler. Mas representa a diferença entre morte e vida. Entre fim e recomeço. Entre deserto e nação. Ismael sobreviveu. O texto de Gênesis 21 se acelera a partir daqui. Diz que Deus estava com o menino e ele cresceu. Habitou no deserto de Parã, uma região vasta que se estende por milhares de quilômetros quadrados entre o Neguev e a península do Sinai. Tornou-se arqueiro. Sua mãe, a egípcia, que nunca esqueceu suas origens, providenciou uma esposa do Egito para ele. A vida continuou. Ismael teve filhos. Muitos filhos. Gênesis 25 lista 12 nomes. Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão,
Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 12 príncipes exatamente como Deus havia prometido a Abraão 20 anos antes. Cada um se tornou líder de seu próprio clã. Tribos inteiras desceram daquele adolescente que um dia foi jogado debaixo de um arbusto para morrer. A nação prometida se concretizou. Os descendentes de Ismael se espalharam por uma região que ia de Avilá até Sur, território que corresponde aproximadamente ao norte da Arábia atual. Tornaram-se conhecidos como hábeis comerciantes de especiarias, controlando rotas que cruzavam desertos inteiros. Algumas das tribos se especializaram em criação de camelos, os mesmos animais que, séculos depois, carregariam os sábios do Oriente até Belém. Outras dominavam a arte da metalurgia, forjando armas e ferramentas que eram comercializadas através de todo o Oriente Médio. Ismael viveu 137 anos. É um número que passa despercebido para quem lê rápido. Mas pensa na extensão dessa existência. Nasceu como filho de uma escrava. Foi expulso de casa aos 17 anos. Quase morreu de sede no deserto. E ainda assim, viveu mais 13 décadas. Viu filhos nascerem, depois netos, depois bisnetos. Viu sua descendência se multiplicar como havia sido prometido antes mesmo de ele nascer. Viu a promessa do anjo no deserto de Sur se cumprir diante dos seus olhos. Mas talvez o momento mais significativo da vida adulta de Ismael apareça quase escondido no texto. Gênesis 25, versículo 9. Abraão morre aos 175 anos, e o texto diz que Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela. Os dois juntos, o filho da promessa e o filho da escrava, o herdeiro da aliança e o expulso do acampamento, lado a lado, carregando o corpo do pai que ambos amaram, em direção ao túmulo que Abraão havia comprado décadas antes para sepultar Sara. Não sabemos como esse reencontro aconteceu. Não sabemos se houve mensageiro avisando Ismael da morte do pai. Não sabemos se os irmãos haviam se visto em algum momento durante os anos de separação. O texto não registra conversas, reconciliações, abraços. Só registra que quando chegou a hora de enterrar Abraão, os dois filhos estavam lá, juntos. O deserto de Berseba ficou para trás. A sede, a despedida silenciosa, o arbusto, o odre vazio, tudo isso foi absorvido pelas décadas que se seguiram. E no final, os dois irmãos que a vida separou de forma tão brutal se encontraram diante do túmulo do homem que os gerou. Isaque, que quase foi sacrificado no Moriá. Ismael, que quase morreu no Neguev. Os dois carregando marcas invisíveis de momentos em que Abraão teve que escolher obediência em vez de instinto paterno. O legado de Ismael não terminou naquele funeral. Séculos depois, seus descendentes cruzariam a história bíblica em momentos cruciais. Foram mercadores ismaelitas que compraram José de seus irmãos e o levaram para o Egito, o mesmo Egito de onde Agar havia vindo. Foi uma princesa com sangue ismaelita, através de Quedar, que se tornou esposa de Salomão. Tribos inteiras de ismaelitas aparecem nos registros de batalhas durante o período dos juízes e dos reis de Israel. Duas nações nasceram de Abraão. Duas linhagens se espalharam pelo mundo antigo. E até hoje, milhões de pessoas no Oriente Médio traçam sua ancestralidade até aquele menino que recebeu um nome antes de nascer. Ismael. Deus ouve. O nome que parecia irônico quando ele agonizava no deserto se provou verdadeiro no exato momento em que tudo parecia perdido. Deus ouviu o choro. Deus abriu os olhos de Agar. Deus mostrou o poço que já estava lá. Ismael não morreu naquele deserto. Cresceu, tornou-se arqueiro, casou-se com uma egípcia escolhida pela própria mãe e gerou 12 príncipes, exatamente como Deus havia prometido a Abraão. Quando o patriarca morreu, aos 175 anos, foi Ismael quem apareceu ao lado de Isaque para sepultá-lo na caverna de Macpela. Dois irmãos que a vida separou, reunidos diante do túmulo do pai que amou os dois, cada um à sua maneira. O deserto de Berseba não foi o fim da história.
Foi o lugar onde Deus provou que houve até o choro que a mãe tenta esconder, que vê o menino jogado debaixo do arbusto, que abre poços onde só existia areia. Ismael viveu 137 anos. Seu nome atravessou gerações. E até hoje, milhões de pessoas no Oriente Médio traçam sua origem até aquele adolescente que um dia foi deixado para trás, mas nunca foi esquecido por Deus.